Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é meu nome e para aqueles que sabem é meu nome também. O vídeo de hoje, ou melhor, o vídeo de agora, porque eu falei, são vários vídeos por dia aqui no canal, a gente vai reagir ao professor José Cobori, falando a respeito da hegemonia do dólar e de por que os EUA nunca vão abrir mão dessa hegemonia, pelo menos não de boa vontade. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero pedir que vocês, como sempre, que curtam o vídeo se vocês gostarem dele, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e compartilhem o vídeo com os amigos para trazer mais gente para essa discussão. E se quiserem ajudar o canal de forma direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí no canto inferior direito da sua tela. Então, sem mais delongas, vamos começar. Oi, professor. Boa tarde. Sou fã do seu... Ai, droga. Sim, isso aí, gente. Eu uso o negócio e Oi, professor. também Boa deveria. tarde. Sou fã do seu programa. É isso aí. Só a educação salva. Meu nome é Ronaldo, 78 anos, engenheiro, pequeno empresário. A minha pergunta: com uma dívida de 36 trilhões, o que os Estados Unidos poderiam fazer para sair da falência? Minha preocupação é porque ainda são muito poderosos e podem fazer uma merda global. Agradeço, desejo que continue progredindo com saúde, sabedoria e felicidade. Bem, vamos lá. Ronaldo, não falou aqui de onde é, mas é um engenheiro e pequeno empresário de 78 anos. Ronaldo, muito obrigado aqui pelas palavras. Na verdade, a dívida dos Estados Unidos é 37 trilhões de dólares, né? E vai terminar 2025, como ele vai ter um déficit fiscal em 2025 de mais 2 trilhões de dólares, ele vai para uma dívida de 39 trilhões de dólares. E, além disso... 39 trilhões de dólares, para colocar uma perspectiva, é quase, se não me engano, é quase tanto dinheiro quanto colocar as outras economias da segunda, que é a China, até, digamos, a oitava, juntas. Aí eu não tenho certeza de quanto exatamente dá um número, mas eu acredito que seja uma coisa bem semelhante. É uma coisa, assim, bem nesse patamar. Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse número, que é um número, assim, difícil até de conceber, porque é muito grande. É um negócio absurdo. Eles aprovaram lá para poder emitir mais 5 trilhões de dólares. Né? A sua preocupação é como é que ele vai fazer para pagar essa dívida. Realmente, eu tenho dito, né? Esse é o grande problema dos Estados Unidos. Ele precisa defender a hegemonia do dólar, porque ele defendendo a hegemonia do dólar é defender com que o dólar ainda continue sendo utilizado, né, no sistema financeiro global, no famoso sistema euro-dólar, que é todos os dólares que circulam fora, né, do território americano, da economia americana. Então, defender a hegemonia do dólar é defender que os países continuem utilizando o dólar como a moeda de reserva mundial. Né? Por quê? Porque ele mantendo a hegemonia do dólar, ele mantém o seu poder de continuar imprimindo dólar à vontade, né? Porque o mundo inteiro precisa utilizar esse dólar, e mantendo a hegemonia do dólar, ele mantém um grande mercado para quê? Para ele poder emitir dívida e vender. Então, esses dólares que ficam sobrando na reserva de todos os países do mundo, eles invariavelmente são investidos em títulos do Tesouro Americano. E é exatamente por isso que a proposta de criar uma moeda comum dos BRICS para substituir o dólar em transações internacionais, ou pelo menos substituir entre os países que são membros do bloco, é uma coisa que deixa os americanos tão preocupados. Isso quer dizer, o governo deles tão preocupado. Então, manter a hegemonia do dólar é manter um mercado ainda pujante, né, um mercado aquecido, para que ele possa colocar a sua dívida no resto do mundo. Então, essa é a forma que os Estados Unidos continua mantendo, né, essa sua capacidade de se endividar na economia mundial. Então, a grande preocupação quando ele faz todas essas ameaças, né, os países continuarem utilizando o dólar, ameaçando o BRICS, né, que o BRICS não se atreva a parar de utilizar o dólar, é justamente porque ele quer manter esse mercado para ele continuar conseguindo rolar essa dívida, né? Não só aumentar a sua dívida, mas rolar essa atual dívida de 37 trilhões.
obviamente, é uma dívida que ele não paga, né? Ele rola. O que é rola? Ele emite de novo a dívida, né? Digamos, está vencendo 5 trilhões esse ano. Ele emite mais 5 trilhões e paga esses 5 trilhões que vai vencer. Isso é a famosa rolagem, né? Então, numa analogia simples, você está devendo o Itaú, aí você não tem dinheiro para pagar o Itaú, você vai lá no Bradesco, né? Pede dinheiro emprestado para o Bradesco, paga o Itaú e passa a dever agora o Bradesco, né? Aí chega lá, quando vai vencer sua dívida no Bradesco, você não tem dinheiro para pagar, você vai lá e pede dinheiro emprestado no Santander e paga o Bradesco. Então, rolar a dívida é isso. Os Estados Unidos tem dívida vencendo todo ano, ao invés dele pagar, ele vai lá e pede dinheiro emprestado de novo, emite novos títulos, paga aquele que ele está vencendo, né? E continua rolando. Só que o problema dele é que ele tem o que está vencendo e tem mais, este ano, 2 trilhões que ele vai precisar emitir a mais. Então, ele... Ou seja, os Estados Unidos estão sendo malandros. Colocando em bom português, é isso. Eles estão usando o resto do mundo como uma espécie de trampolim para continuar renegociando a sua própria dívida pública, e parece que eles pretendem fazer isso aí ad eternum. Eles não... Parece que eles não têm um plano B. Por isso eles estão tão preocupados com essa perspectiva de que o dólar deixe de ser a moeda de lastro do mundo inteiro. Vamos, está vencendo 3 trilhões e ele vai se endividar em mais 2. Então, ele tem que emitir mais 5 trilhões para poder rolar os 3 que está vencendo e se financiar nos 2 trilhões que ele vai gerar de déficit fiscal esse ano. E ele só consegue fazer isso porque todo mundo compra, né? Tem um mercado mundial para comprar os títulos da dívida americana. Então, por isso que ele precisa defender a hegemonia do dólar. O seu medo aqui ele pode fazer uma merda muito grande, né? Se não conseguir pagar, exatamente. Por isso que ele está empreendendo essa guerra tarifária em quase todas as frentes. Eu já falei aqui várias vezes de todas as contradições, de todos esses movimentos que os Estados Unidos está fazendo, mas em algumas coisas faz sentido, né? Quando ele abandona a OTAN, faz esses acordos para os países, né? Fechou lá com o Japão, que o Japão precisa sobretaxou o Japão em 15%, e mesmo assim o Japão se comprometeu a investir 500 bilhões, né, na economia americana. A União Europeia agora fechou a mesma coisa, 15%, e obrigou a União Europeia a gastar 650 bilhões na economia americana. Tudo isso é uma forma dele tentar se financiar, né? Garantir um fluxo de investimentos para os Estados Unidos, para que esse dinheiro entre nos Estados Unidos. E aí, quando ele abandona a OTAN, né, diz para a OTAN que ele não vai mais financiar, que a OTAN agora tem que se virar, né, com a sua guerra lá na Europa, né, a sua guerra contra a Rússia, lá, a guerra da Ucrânia, a OTAN tem que se virar. Ele está obrigando os países, né, a fazer gastos militares que antes ele fazia. Quando ele... Também tem essa. Ele também está tentando mitigar os próprios gastos, fazendo com que outros países gastem, por exemplo, em defesa. Tanto que o Trump sempre fala que ele acha esse gasto para defender a União Europeia uma coisa supérflua, uma coisa até inútil, e ele insiste tanto para que os outros países da OTAN eles elevem mais os seus gastos militares, para chegar em coisa de 2% do PIB, mas alguns até superam isso. E por isso que a gente tem visto na Europa esse movimento para aumentar os gastos com defesa, para justamente se precaver de um afastamento dos Estados Unidos da região da Europa e uma diminuição da defesa que os Estados Unidos proporcionam aos países europeus, frente principalmente à Rússia, que eles usam como grande espantalho. Manda, né? Teoricamente, ele impõe, né, que a OTAN, que os países que fazem parte da OTAN passem a gastar 5% do seu PIB em defesa, justamente. Ele está obrigando os países a aumentar o gasto em defesa, e quem que vai vender os armamentos para eles? É os Estados Unidos, né? Então, ele está em várias frentes tentando gerar um fluxo de capitais positivo para os Estados Unidos, numa outra frente ameaçando os países que querem abandonar a utilização do dólar, justamente para ele manter o sistema euro-dólar funcionando e com liquidez para ele poder colocar sua dívida. Então, ele tem todas essas estratégias aí, né, agressivas, que ele está partindo para cima de todos os países, inclusive seus aliados, justamente para garantir a hegemonia do dólar e garantir o mercado para sua dívida. E a sua preocupação se isso não dá certo, pode dar uma merda global. Esse é o grande medo, né? Que o último recurso de um império, quando está caindo, é a guerra. Então, a nossa preocupação os impérios costumam pegar em armas quando ele nota que ele já está perdendo o jogo. Então, realmente é uma preocupação que a gente tem. É o que a gente diz, os impérios costumam cair atirando.
Foi assim, por exemplo, com o Império Romano Ocidental, que eles se envolveram em várias guerras, várias brigas, quando estavam num viés de baixa, até quando chegou 476, foi o ano oficial da queda, quando um bárbaro chamado Odoacro conquistou Roma e decretou o final do Império, pelo menos no Ocidente. No Oriente ele continuou por mais cerca de 1000 anos. Os Estados Unidos vai tentar provocar essa situação, mas eu acho que o mundo está preparado para tentar, de todas as formas, tentar desarmar essa armadilha de uma nova guerra mundial. Vamos torcer para que dê certo, né? Graças a Deus, o resto do mundo é mais consciente do que o próprio Estados Unidos, que se diz o líder de um mundo livre. É mais consciente do que Donald Trump, pelo menos. Então, a gente pode pelo menos ficar tranquilo na consciência de que o resto do mundo não é governado por um ególatra maluco como o Trump. Pelo menos por enquanto. Vamos ver até onde isso vai continuar. E essa foi a fala do Cobori a respeito dessa questão da hegemonia do dólar. O que vocês acharam? Deixem aqui embaixo os seus comentários. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos caso vocês achem que esse conteúdo vale a pena ser compartilhado. E se quiserem dar uma força direta para o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí na tela agora. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado e verei a todos no próximo vídeo do canal. Valeu!